3.689, Código de Processo Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Livro 1 do Processo em Geral. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados: inciso 1. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Inciso 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado, nos crimes conexos com os da Presidente da República, e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Os processos de competência da Justiça Militar. Inciso 4. Os processos de competência do Tribunal Especial. Inciso 5. Os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A Lei Processual Penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Artigo 3A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: inciso 1. Receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto de prisão em flagrante para controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código, ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa, em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de: alínea A. Interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Alínea B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. Alínea C. Busca e apreensão domiciliar. Alínea D. Acesso a informações sigilosas. Alínea E. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado.
Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito, por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3c. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, exceça com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3d. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3f. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurado a efetividade da persecução penal,
o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Título 2 do inquérito policial. Artigo 4. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não incluirá a de autoridades administrativas, a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Artigo 5. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere no inciso 2 conterá sempre que possível, a linha A, narração do fato com todas as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despachos que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. É esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá: inciso 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4. Ouvir o ofendido. Inciso 5. Ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Inciso 7. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2
do título 9 deste livro. Artigo 9. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial, inciso 1, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4. Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13-A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei 2848, Código Penal, e no artigo 239 da Lei nº 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá: inciso 1, nome da autoridade requisitante; inciso 2, número do inquérito policial; inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará
às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados a instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23, Decreto-Lei 2.848, Código Penal. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esse, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 6º. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados a instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto dos Advogados do Brasil. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará
até que compareça à autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Da ação penal. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão, a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46, Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45, Código Penal, à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo de execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes
aos aparentemente lesados pelo delito. Inciso 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional ou compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição de pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Inciso 2º. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto sem insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação a proposta de que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Parágrafo 9. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como estimativa, como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29.
será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1º. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Parágrafo 2º. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo, na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido ou de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo 3º. Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.
Parágrafo 5. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes, os tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial. Artigo 16. Contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2º. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que o houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador
que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Inciso 4. Quando sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente, à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Título 4 da Ação Civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo civil, para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Artigo 65. Faz coisa julgada no civil a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória do juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil,
Inciso 1. O despacho de arquivamento de inquérito ou das peças de informação. Inciso 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Inciso 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafos 1º e 2º, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou da ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Título 5 da competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional o lugar da infração. 2. O domicílio ou residência do réu. 3. A natureza da infração. 4. A distribuição. 5. A conexão ou continência. 6. A prevenção. 7. A prerrogativa da função. Capítulo 1 da competência pelo lugar da infração. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver domiciliado, em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2 da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3 da competência pela natureza da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 24, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Parágrafo 1º. Se iniciado o processo perante o juiz, houver desclassificação para a infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Parágrafo 3º. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Artigo 492, parágrafo 2º. Capítulo 4 da competência por distribuição.
Artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Capítulo 5 da competência por conexão ou continência. Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Inciso 2. Se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Inciso 2. No concurso de jurisdições de mesma categoria, a linha A, preponderará a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave. A linha B, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. A linha C, firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3º, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Inciso 4º, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, inciso 1, no concurso entre jurisdição comum e militar. 2. No concurso entre jurisdição comum e a de juízo de menores. Parágrafo 1º. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier desclassificar a infração ou impronunciar ou absorver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Artigo 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Capítulo 6 da competência por prevenção. Artigo 83. Verificar se há a competência por prevenção, toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Capítulo 7 da competência pela prerrogativa de função. Artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 85. Nos processos por crime contra a honra em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Superior Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou a estas caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar, inciso 1, os seus ministros nos crimes comuns. Inciso 2, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República. Inciso 3, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 87. Competirá, originariamente, aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. Artigo 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Artigo 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou, quando se afastar do país, pela do último em que houver tocado. Artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou em alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca onde houver partido a aeronave. Artigo 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Capítulo 6. Das questões e processos incidentes. Capítulo 1. Das questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil, ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa
da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre o direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e a realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2º. Do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso. Parágrafo 3º. Suspenso o processo e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa civil, para o fim de promover-lhe rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo 2º. Das exceções. Artigo 95. Poderão ser opostas às exceções de: inciso 1, suspeição; inciso 2, incompetência de juízo; inciso 3, litispendência; inciso 4, ilegitimidade de parte; inciso 5, coisa julgada. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar, o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou de rol de testemunhas. Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante, com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e em seguida determinará sejam os atos da exceção remetidos dentro de 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Parágrafo 1º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Artigo 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável, rejeitada evidenciando-se a malícia do incipiente. A esse será imposta a multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal até que se julgue o incidente de suspeição. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declarar nos autos, e se for revisor,
passar o feito ao seu substituto na ordem de precedência, ou se for relator, apresentar aos autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1º. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 2º. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para julgamento e presidi-lo. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo. Parágrafo 4º. A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Parágrafo 5º. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Artigo 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários, ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se negada pelo recusado não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Parágrafo 1º. Se ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Artigo 110. Nas exceções de litispendência e ilegitimidade da parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença. Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Capítulo 3. Das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 112. O juiz, ou órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Capítulo 4 do conflito de jurisdição.
Artigo 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Artigo 114. Haverá conflito de jurisdição. Inciso 1. Quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Inciso 2. Quando elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Artigo 115. O conflito poderá ser suscitado, inciso 1, pela parte interessada, inciso 2, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio, inciso 3, por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Artigo 116. Os juízes e tribunais, sobre a forma de representação, e a parte interessada, sobre a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Parágrafo 1º. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-los nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação. Parágrafo 4º. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebidas as informações e depois de ouvido o Procurador-Geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 6º. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para a sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado. Artigo 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Capítulo 5. Da restituição das coisas apreendidas. Artigo 118. Antes de transitar em julgado, a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Artigo 119. As coisas a que se referem o artigo 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitarem em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Parágrafo 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Parágrafo 2º. O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá. Se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para arrazoar. Parágrafo 3º. Sobre o pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público. Parágrafo 4º. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário, ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Parágrafo 5º. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público,
depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea, e assinar termos de responsabilidade. Artigo 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no artigo 133 e seu parágrafo. Artigo 122. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Artigo 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias a contar da data em que transitar em julgado a sentença final condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Artigo 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos ao Museu Criminal, se houver interesse na sua conservação. Artigo 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural, artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Capítulo 6 das medidas assecuratórias. Artigo 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Artigo 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 127. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo, ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Artigo 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Artigo 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Artigo 130. O sequestro poderá ainda ser embargado. Inciso 1. Pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Inciso 2. Pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Artigo 131. O sequestro será levantado, inciso 1, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Inciso 2. Se o terceiro, a quem tiver sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74, inciso 2, a linha B, segunda parte do Código Penal. Inciso 3. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado. Artigo 132. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis, se verificadas as condições previstas no artigo 126. Não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro. Artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
Parágrafo 2º. Se apurado, deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver prisão diversa em lei especial. Artigo 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência indefinida da propriedade ao órgão público beneficiário, a qual foi custodiado o bem. Artigo 134. A hipoteca legal dos imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Artigo 135. Pedida a especialização, mediante requerimento em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis. Parágrafo 1º. A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio. Parágrafo 2º. O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo. Parágrafo 3º. O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 dias, que ocorrerá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, que lhe parecer excessivo ou deficiente. Parágrafo 4º. O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade. Parágrafo 5º. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento, se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória. Parágrafo 6º. Se o réu oferecer caução suficiente em dinheiro ou em títulos da dívida pública pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal.
Artigo 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Parágrafo 1º. Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 120. Parágrafo 2º. Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. Artigo 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado. Artigo 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. Artigo 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. Artigo 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se por sentença irrecorrível o réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade. Artigo 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Artigo 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível. Artigo 144. Os interessados, ou no caso dos artigos 142, o Ministério Público poderão requerer no juízo civil, contra o responsável civil, as medidas previstas nos artigos 134, 136 e 137. Artigo 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para a sua manutenção. Parágrafo 1º. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial, ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Parágrafo 3º. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo, até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal. No caso de condenação ou no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4º. Quando a indisponibilidade recair sobre o dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Parágrafo 5. No caso de alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6º. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será
ou da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Capítulo 7. Do incidente de falsidade. Artigo 145. Arguida por escrito a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Inciso 1. Mandará autuar em apartado a impugnação. Em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Inciso 2. Assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes para a prova de suas alegações. Inciso 3. Concluso os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Inciso 4. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Artigo 146. A arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais. Artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Artigo 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Capítulo 8. Da insanidade mental do acusado. Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que seja este submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Parágrafo 2º. O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo se já iniciada ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Artigo 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar. Parágrafo 1º. O exame não durará mais do que 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem necessidade de maior prazo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Artigo 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável, nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Artigo 152. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Parágrafo 1º. O juiz poderá, neste caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Artigo 153. Um incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Artigo 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no artigo 682. Da prova. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na Lei Civil. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e a proporcionalidade da medida. Inciso 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão, desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Parágrafo 5. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Capítulo 2. Do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: Inciso 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 2. Violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento ou o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Inciso 1. Reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial. Inciso 2. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Inciso 3. Fixação, descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Inciso 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Inciso 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, química, biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Inciso 6. Transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Inciso 7. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes a um número de procedimento e unidade de polícia judiciária, relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Inciso 8. Processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Inciso 9. Armazenamento, procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Inciso 10. Descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada, preferencialmente, por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158-D. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. Parágrafo 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local e a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalística deverão ter
uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial, de natureza criminal. Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência do inquérito, que a ele se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Parágrafo 4º. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e o horário da ação. Artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, inciso 1, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Inciso 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua observação, a sua conservação. Parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial
será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo seus peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não haver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Artigo 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Parágrafo único. O administrador do cemitério público ou particular indicará o lugar de sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá à pesquisa necessárias, o que tudo constará do auto. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Artigo 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2º. Se o exame tiver, por fim, precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Penal, deverá ser feito logo que ocorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Artigo 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente, para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos e esquemas elucidativos. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Artigo 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas
desenhos ou esquemas. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios, em que época presumem ter sido o fato praticado. Artigo 172. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Parágrafo único. Se é impossível avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Artigo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o matrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor, e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Artigo 174. No exame para reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: inciso 1. A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. Inciso 2. Para comparação poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos, como de seu punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Inciso 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados. Inciso 4. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se designarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Artigo 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Artigo 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo de precado, havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes. Essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os requisitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Artigo 178. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Artigo 179. No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e se presente ao exame também pela autoridade. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro, que, se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Artigo 181. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame
por outros peritos, se julgar conveniente. Artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Artigo 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19. Artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. 3. Do interrogatório do acusado. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Parágrafo 1º. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que tiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Inciso 1. Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Inciso 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Inciso 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 deste Código. Inciso 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Parágrafo 3º. Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Parágrafo 4º. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, de que tratam os artigos 400, 411 e 531 deste Código. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado presente na sala de audiência, no fórum e entre este e o preso. Parágrafo 6º. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Parágrafo 9. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Parágrafo 10º. No interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único.
O silêncio não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Artigo 187. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu, e outros dados familiares e sociais. Parágrafo 2º. Na segunda parte, será perguntado sobre: o inciso 1. Ser verdadeira a acusação que lhe foi feita. Inciso 2. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. Inciso 3º. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta. Inciso 4º. As provas já apuradas. Inciso 5. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas, ou por inquirir e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. Inciso 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. Inciso 7. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Inciso 8. Se tem algo mais a alegar em sua defesa. Artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Artigo 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Artigo 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias de fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Artigo 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Artigo 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. Inciso 1. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Inciso 2. Ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Inciso 3. Ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete, ou subcompromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Artigo 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Artigo 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 196. A todo tempo, o juiz poderá proceder ao novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Capítulo 4 da Confissão. Artigo 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E para a sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Artigo 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Artigo 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 195. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Capítulo 5 do ofendido. Artigo 201. Sempre que é possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração,
quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Parágrafo 1º. Se intimado para este fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Parágrafo 2º. O ofendido será comunicado dos autos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para audiência e a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Parágrafo 3º. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso de meio eletrônico. Parágrafo 4º. Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Parágrafo 5º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Capítulo 6. Das testemunhas. Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Artigo 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ou ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta ou cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir as testemunhas, além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referem. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Artigo 210. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam o depoimento das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Artigo 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha
fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz não, no caso de proferir decisão na audiência, artigo 538, parágrafo 2º, o tribunal, artigo 561, ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Artigo 203. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Artigo 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de má-fé, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Artigo 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Artigo 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. Artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública. Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estado e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal, dos municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Parágrafo 2º. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Parágrafo 3º. Os funcionários públicos aplicar-se-á
o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandato ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição, em que servirem com indicação do dia e da hora marcados. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Parágrafo 2º. Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 222 deste Código. Artigo 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Capítulo 7. Do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no número 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8 da acariação. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados para que explique os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Artigo 230.
Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á a precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. 9. Dos documentos. Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com original em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando translado nos autos. Capítulo 10. Dos indícios. Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11. Da busca e da apreensão. Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para: a linha A, prender criminosos; a linha B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; a linha C, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafacção e objetos falsificados ou contrafeitos; a linha D, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinado a fim delituoso; a linha E, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; a linha F, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; a linha G, apreender pessoas vítimas de crimes; a linha H, colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente,
A busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandato. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandado de busca deverá: 1. Indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que tenha de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. Inciso 2º. Mencionar o motivo ou os fins da diligência. Inciso 3º. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandato de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo seu morador consentir que se realizem à noite, e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 1º. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto de diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. Parágrafo 4º. Observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo neste caso ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se estiver presente. Parágrafo 5º. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo 6º. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7º. Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Artigo 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado, ou em aposento ocupado de habitação coletiva, ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Artigo 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para êxito da diligência. Artigo 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando para o fim de apreensão forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1º. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando, alínea A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. Alínea B, ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstanciais indiciárias, que esta
sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Parágrafo 2º. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. 8. Do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. Capítulo 1. Do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover regularidade do processo e manter a ordem do curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Inciso 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Inciso 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Inciso 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento, que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte do processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Capítulo 2º do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe: inciso 1. Promover privativamente ação penal pública, na forma estabelecida neste Código. Inciso 2. Fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive se a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3. Do acusado e seu defensor. Artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome e outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa e identidade física, a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua classificação. Far-se-á a retificação por termo nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação,
para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à presença. Parágrafo único. O mandato conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo o nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não ficarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 9. Dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º. O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. No despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar nos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5. Dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estende-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que lhes for aplicável. Capítulo 6. Dos peritos e intérpretes. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito.
Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo escusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente. A linha A. Deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade. A linha B. Não comparecer no dia e local designados para o exame. A linha C. Não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos. Inciso 1. Os que estiverem sujeitos à interdição de direito, mencionada nos incisos 1º e 4º do artigo 69 do Código Penal. Inciso 2º. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre objeto da perícia. Inciso 3º. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sob suspeição dos juízes. Artigo 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Título 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: inciso 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência da prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração
que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pela pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, alínea A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Alínea B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. A linha C mencionará a infração penal que motivar a prisão. A linha D declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. A linha E será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandato será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar de diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz, que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão, em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão, registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado, na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça, informará ao juízo que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos nos termos do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe,
O nome de seu advogado será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo 5. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º, artigo 290 deste Código. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão, a que se refere o caput deste artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, alínea A, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Alínea B, sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandato que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito, também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas, durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandato verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar ao réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 295. Serão colhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Inciso 1. Os ministros de Estado. Inciso 2. Os governadores e interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Inciso 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Inciso 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. Inciso 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 6. Os magistrados. Inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Inciso 8. Os ministros de confissão religiosa. Inciso 9. Os ministros do Tribunal de Contas. Inciso 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Inciso 11. Os delegados de polícia e os guardas civis,
dos estados e territórios, ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores a praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandato expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 30. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei da execução penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição que a pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, inciso 2, acaba de cometê-la, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Inciso 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas, que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo. Se para isso for competente, se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, neste caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação
sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e o caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se estiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Artigo 10. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do advogado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal, ou, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou, inciso 3, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23, Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea incidirá também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Título 3. Da prisão preventiva. Artigo 311.
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64, Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa de deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que: inciso 1. Limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com causa ou questão decidida. Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se afasta aqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Artigo 16. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a previsão ilegal. Capítulo 4 da prisão domiciliar. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo-lhe ausentar-se com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva domiciliar quando o agente for: inciso 1, maior de 80 anos. Inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Inciso 3, imprescindível aos cuidados especiais da pessoa de 6 anos de idade ou com deficiência. Inciso 4, gestante. Inciso 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompleta. Inciso 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que, inciso 1, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Artigo 318-B. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 deste Código. Capítulo 20 de outras medidas cautelares. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer diante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando for circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Inciso 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Inciso 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Inciso 6. Suspensão do exercício da função pública ou de atividades de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para
prática de infrações penais. Inciso 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. Inciso 8. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento, ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Inciso 9. Monitoração eletrônica. Parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 desse título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz a autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. 6. Da liberdade provisória com ou sem fiança. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória e, pondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código, e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não será concedida fiança, inciso 1, nos crimes de racismo. Inciso 2. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança. Inciso 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida, ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. Inciso 2. Em caso de prisão civil ou militar. Inciso 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Inciso 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, inciso 1, dispensada na forma do artigo 350 deste Código. Inciso 2, reduzida até o máximo de 2/3. Inciso 3, aumentada até 1000 vezes. Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado
para atos do inquérito e da instrução criminal e para julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Artigo 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança será pelo escrivão notificado das obrigações e das sanções previstas nos artigos 327 e 328, o que constará nos autos. Artigo 330. A fiança que será sempre definitiva consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos e metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que acham livre de ônus. Artigo 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora, federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Artigo 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir o respectivo auto, e, em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido, ou autoridade judiciária ou policial a quem tiver requisitada a prisão. Artigo 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Artigo 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Artigo 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão de fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado, sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta
Ação penal: o valor que a constituir atualizado será restituído em desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. Artigo 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Artigo 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito, inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. Artigo 340. Será exigido o reforço da fiança. Inciso 1. Quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. Inciso 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Inciso 3. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado: inciso 1. Regularmente intimado para ato do processo deixar de comparecer sem motivo justo. Inciso 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Inciso 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Inciso 4. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Inciso 5. Praticar nova infração penal dolosa. Artigo 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, essa subsistirá em todos os seus efeitos. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Artigo 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se o condenado ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Artigo 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil, pelo órgão do Ministério Público. Artigo 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código, e as outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282
deste Código. Título 10 das citações e intimações. Capítulo 1 das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará: inciso 1, o nome do juiz. Inciso 2, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Inciso 3, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Inciso 4, a residência do réu, se for conhecida. Inciso 5, o fim para que é feita a citação. Inciso 6, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Inciso 7, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará: inciso 1, o juiz deprecado e o juiz deprecante. Inciso 2, a sede da jurisdição de um e de outro. Inciso 3, o fim, para que é feita a citação com todas as especificações. Inciso 4, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de translado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado: inciso 1, leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Inciso 2, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do poder do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei nº 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, no inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso de inciso 2, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará, inciso 1, o nome do juiz que a determinar, inciso 2, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. Inciso 3. O fim para que é feita a citação. Inciso 4. O juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Inciso 5. O prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito, e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2º. Das intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor, constituído do advogado do querelante ou do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandato ou via postal, com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação
por despacho na petição, em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para o seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Título 11. Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não tenha constituído como assistente. Inciso 1. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. Inciso 2. Na sentença de pronúncia. Inciso 3. Na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu. Inciso 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do parágrafo 1º, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução na forma do disposto no capítulo 3 do título 2 do livro 4. 374. Não haverá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas. Inciso 1º. Se aplicadas no curso da instrução criminal durante esta ou pelas sentenças a que se refere nos incisos 2, 3 e 4 do artigo anterior. Inciso 2º. Se aplicadas na sentença de pronúncia pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível. Inciso 3º. Se aplicadas na decisão a que se refere o número 3º do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível. Artigo 375. O despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito será fundamentado. Artigo 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Artigo 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. Artigo 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes. Inciso 1. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Inciso 2º. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito mediante representação da autoridade policial. Inciso 3º. A aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. Inciso 4. Decretada a medida, atender-se-á ao disposto no título 5 do livro 4, no que for aplicável. Artigo 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança,
definitivamente aplicadas o disposto no título 5 do livro 4. Artigo 380. A aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida. Título 12 da sentença. Artigo 381. A sentença conterá, inciso 1, os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Inciso 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Inciso 3. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Inciso 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. Inciso 5. O dispositivo. Inciso 6. A data e assinatura do juiz. Artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Parágrafo 1º. Se em consequência de definição jurídica diversa houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Artigo 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Se, em virtude desta, houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Parágrafo 2º. Ouvido o defensor do acusado, no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Parágrafo 3º. Aplicam-se as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 383 do caput desse artigo. Parágrafo 4º. Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 testemunhas, no prazo de 5 dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Parágrafo 5º. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. Inciso 2, não haver prova da existência do fato. Inciso 3, não constituir o fato infração penal. Inciso 4,
estar provado que o réu não concorreu com a infração penal. Inciso 5. Não existir prova de ter o réu concorrido com a infração penal. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam crime ou isentem o réu de pena. Artigo 20, 21, 22, 23 e 26 e parágrafos do artigo 28, todos do Código Penal. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Inciso 7. Não existir prova suficiente para a condenação. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz, inciso 1, mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Inciso 2. Ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Inciso 3. Aplicará medida de segurança, se cabível. Artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 1, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Inciso 2. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal. Inciso 3. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. Inciso 4. Fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Inciso 5. Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no título 11 deste livro. Inciso 6. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo, e designará o jornal em que será feita a publicação. Parágrafo 1º. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser imposta. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Artigo 388. A sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz a rubricará em todas as folhas. Artigo 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Artigo 390. O escrivão, dentro de 3 dias após a publicação e sob pena de suspensão de 5 dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público. Artigo 391. O querelante ou o assistente será intimado da sentença pessoalmente ou na pessoa do seu advogado, se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo. A intimação será feita mediante edital com prazo de 10 dias, afixado no lugar de costume. Artigo 392. A intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu, pessoalmente se estiver preso. Inciso 2, ao réu, pessoalmente ou ao defensor, por ele constituído, quando se livrar, solto ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Inciso 3, ao defensor constituído pelo réu, se este afiançável ou não a infração, expedido o mandado de prisão, se não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 4. Mediante edital,
Nos casos do inciso 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 5. Mediante edital, nos casos do inciso 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 6. Mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado e, assim, o certificar o oficial de justiça. Parágrafo 1º. O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 dias nos outros casos. Parágrafo 2º. O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas prevista neste artigo. Livro 2 dos Processos em Espécie. Título 1 do Processo Comum. Capítulo 1 da Instrução Criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Ordinário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3. Sumaríssimo. Para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário, deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: inciso 1. For manifestadamente inepta. Inciso 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou, inciso 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não se a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as, requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º.
não apresentada a resposta no prazo legal e se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: inciso 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou, inciso 4. Extinta a punibilidade do agente. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 3º. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais, orais, por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juízo a seguir sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado a diligência, considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único.
Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2. Do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1. Da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandato ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá rolar testemunhas até um máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigos 407. As exceções serão processadas em apartados nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sob preliminares e documentos em 5 dias. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. Se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante,
determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhes sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia ou da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Artigo 415. O juiz fundamentadamente absolverá, desde logo o acusado, quando: inciso 1. Provada a inexistência do fato. Inciso 2. Provada não ser ele autor ou partícipe do fato. Inciso 3. O fato não constituir infração penal. Inciso 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei 2848, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos aos autos do processo a outro juiz,
à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: inciso 1. Pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Inciso 2. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente. Inciso 1. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para o julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Seção 4. Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as células em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2º. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua
publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436 a 446 desse Código. Parágrafo 3º. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada-chave, sob responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4º. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederão a publicação da lista geral fica dela excluído. Parágrafo 5º. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. 5. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública ou reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto ao fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz, presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1º. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2º. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando o julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6 da Organização da Pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1. Os acusados presos. Inciso 2. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. Inciso 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1º. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida à ordem prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431.
Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, para a reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado entre 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2º. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Parágrafo 3º. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 desse Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora, local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8. Da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2º. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri. Inciso 1. O Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso 2. Os governadores e seus respectivos secretários. Inciso 3. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais. Inciso 4. Os prefeitos municipais. Inciso 5. Os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 6. Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 7. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Inciso 8. Os militares em serviço ativo. Inciso 9. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. Inciso 10. Aqueles que requererem demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.
Parágrafo 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salários do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada, ressalvada as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente consignada na ata dos trabalhadores. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código. 9. Da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto de um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho. Inciso 1. Um marido e mulher. Inciso 2. Ascendente e descendente. Inciso 3. Sogro e genro ou nora. Inciso 4. Irmãos e cunhados durante o cunhadio. Inciso 5. Tio e sobrinho. Inciso 6. Padrasto, madrasta ou enteado. Parágrafo 1º. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que, inciso 1, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2º, no caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem,
hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Além do momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz presidente adiará o julgamento para o primeiro dia, desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1º. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1º. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma região, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele ou seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal de desobediência, aplicar-se-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Artigo 459. A aplicar-se-á às testemunhas o serviço do Tribunal do Júri, o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado, se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado. Na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1º. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for por oficial de justiça.
Artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 e 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo em pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos e suspeição e as incompatibilidades constantes nos artigos 448 e 449 deste Código. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem realizar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho, multa na forma do parágrafo 2º do artigo 436 desse Código. Parágrafo 2º. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. Artigo 468. À medida que as células forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1º. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o Conselho de Sentença. Parágrafo 2º. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado, a quem foi atribuída a autoria do fato, ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464 deste Código. Artigo 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levando-se
Com ele, todos os presentes fará os jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim eu prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Seção 11 da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nessa seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Seção 12 dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3º. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo.
Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2º. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente pedir ao orador que indique à folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-lhe ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º. Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime que solicitarem ao juiz presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistente técnico no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1. Materialidade do fato. Inciso 2. Autoria ou participação. Inciso 3. Se o acusado deve ser absolvido. Inciso 4. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 5. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo
será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1. Causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 2. Circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desqualificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Parágrafo 6º. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente implicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida à votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das células não utilizadas. Artigo 489. A decisão do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos, a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Seção 14. Da sentença. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, inciso 1, no caso de condenação, alínea A, fixará a pena base.
A linha B considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. A linha C imporá aos aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri. A linha D observará as seguintes disposições do artigo 387 deste Código. A linha E mandará ao acusado recolher-se e recomendá-lo à prisão, em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação, a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. A linha F estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Inciso 2. No caso de absolvição, a linha A mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. A linha B revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. A linha C imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099. Parágrafo 2º. Em caso de desclassificação, o regime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas, de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial, cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova de tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Seção 15. Da ata dos trabalhos. Artigo 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará ata, assinada pelo presidente e pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente, inciso 1, a data e a hora da instalação dos trabalhos. Inciso 2, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes. Inciso 3, os jurados que deixaram de comparecer com escusa ou sem ela e as sanções aplicadas. Inciso 4, o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa. Inciso 5, o sorteio dos jurados suplentes. Inciso 6, o adiamento da sessão se houver ocorrido com a indicação do motivo. Inciso 7, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e o do defensor do acusado.
Inciso 8. O pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento. Inciso 9. As testemunhas dispensadas de depor. Inciso 10. O recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras. Inciso 11. A verificação das cédulas pelo juiz-presidente. Inciso 12. A formação do conselho de sentença, com o registro dos nomes dos jurados, sorteados e recusas. Inciso 13. O compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo. Inciso 14. Os debates e as alegações das partes, com os respectivos fundamentos. Inciso 15. Os incidentes. Inciso 16. O julgamento da causa. Inciso 17. A publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. Artigo 496. A falta da ata sujeitará o responsável às sanções administrativa e penal. Seção 16. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. Artigo 497. São atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código. Inciso 1. Regular a polícia das seções a prender os desobedientes. Inciso 2. Requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade. Inciso 3. Dirigir os debates intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Inciso 4. Resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. Inciso 5. Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento, com a nomeação e a constituição de novo defensor. Inciso 6. Mandar retirar da sala o acusado, que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. Inciso 7. Suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Inciso 8. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Inciso 9. Decidir de ofício, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade. Inciso 10. Resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento. Inciso 11. Determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. Inciso 12. Regular, durante os debates, a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Capítulo 3. Título 2. Dos poderes especiais. Capítulo 1. Do processo e do julgamento dos crimes de falência. Artigo 503 a 512, revogados pela Lei 11.101 de 2005. Capítulo 2. Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Artigo 513. O crime de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito, ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito, dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado ou
Este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Artigo 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Artigo 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Artigo 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Artigo 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro. Capítulo 3 do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular. Artigo 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos títulos 1 e 3, título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-os comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença de seus advogados, não se lavrando termo. Artigo 521. Se depois de ouvir o querelante ou querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Artigo 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Artigo 523. Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal. Capítulo 4 do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade material. Artigo 524. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observa-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Artigo 526. Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Artigo 527. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por 2 peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para apreensão e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 dias, após o encerramento da diligência. Parágrafo único. O querelante da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão e o juiz ordenará que esta se efetue se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos. Artigo 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo. Artigo 529. Nos crimes de ação privada do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Parágrafo único.
será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo. Artigo 530. Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 dias. Artigo 530-A. O disposto nos artigos 524 a 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante queixa. Artigo 530-B. Nos casos das infrações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito. Artigo 530-C. Na ocasião da apreensão, será lavrado termo, assinado por 2 ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo. Artigo 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos, elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo. Artigo 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhes são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação. Artigo 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar o requerimento da vítima, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito. Artigo 530-G. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, e deverá destruí-los ou doá-los aos estados, municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los por economia ou interesse público ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio. Artigo 530-H. As associações de titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente de acusação nos crimes previstos no artigo 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados. Artigo 530-I. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos artigos 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H. Título 5. Do processo sumário. Artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, tem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Artigo 532. Na instrução foram inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário
o disposto nos parágrafos 400 deste Código. Artigo 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Capítulo 6. Do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Artigo 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados. Parágrafo 1º. Se existir e for exibida cópia autenticada ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Parágrafo 2º. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que: alínea A. O escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Alínea B. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. Alínea C. As partes sejam citadas pessoalmente ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de 10 dias, para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3º. Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição, e a conferência das certidões e mais reproduções do processo, apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: inciso 1. Caso ainda não tenha sido proferida a sentença, requerir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido. Inciso 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos. Inciso 3. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Inciso 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado às autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. Inciso 5. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias,
serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, não serão novamente cobrados. Artigo 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, neste continuará o processo, apensos a eles os autos da restauração. Artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Capítulo 7. Do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Artigo 549. Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, Código Penal, artigos 14 e 27, deverá proceder ao inquérito, a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar a verificação de periculosidade do agente. Artigo 550. O processo será promovido pelo Ministério Público, mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido. Artigo 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado. Artigo 552. Após o interrogatório ou dentro do prazo de 2 dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações. Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver. Artigo 553. O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial e a defesa no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar até 3 testemunhas. Artigo 554. Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, será marcada audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de 10 minutos para cada um, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de 5 dias, para publicar a sentença. Artigo 555. Quando estará do processo por infração penal, o juiz absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no artigo 14 ou no artigo 27 do Código Penal, aplicar-se-á, se for o caso, medida de segurança. Livro 3 das nulidades e dos recursos em geral. Título 1 das nulidades. Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: inciso 1, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2, por ilegitimidade da parte. Inciso 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha A. A denúncia ou a queixa e a representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante. A linha B. O exame de corpo de delito,
nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. A linha C, a nomeação de defensor ou réu presente, se o não tiver ou ao ausente, e de curador ou menor de 21 anos. A linha D, a intervenção do Ministério Público, em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. A linha E, a citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. A linha F, a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. A linha G, a intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. A linha H, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. A linha I, a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri. A linha J, o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. A linha K, os requisitos e as respectivas respostas. A linha L, a acusação e a defesa na sessão de julgamento. A linha M, a sentença. A linha N, o recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. A linha O, a intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. A linha P, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento. Inciso 4. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Inciso 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Artigo 566. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Artigo 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente. Artigo 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais. Artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final. Artigo 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato quando reconhecer que a regularidade poderá prejudicar direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguidas. Inciso 1. As da instrução criminal dos processos de competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406. Inciso 2. As da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos capítulos 5 e 7 do título 2 do livro 2, nos prazos a que se refere o artigo 500. Inciso 3. As do processo sumário, no prazo a que se refere o artigo 537, ou se verificadas depois desse prazo,
logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes. Inciso 4. As do processo regulado no capítulo 7 do título 2 do livro 2º, logo depois de aberta a audiência. Inciso 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Inciso 6. As de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o artigo 500. Inciso 7. Se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Inciso 8. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, a linha D e E, segunda parte, G e H, e inciso 4, considerar-se-ão sanadas. Inciso 1. Se não forem arguidas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Inciso 2. Se praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim. Inciso 3. Se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Artigo 573. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam, ou sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Título 2. Os recursos em geral. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1. Da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2. Da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3º. Interposto por termo recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2. O recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 2º. Que não receber a denúncia ou queixa. Inciso 2º. Que concluir pela incompetência do juízo. Inciso 3º. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Inciso 4º. Que pronunciar o réu. Inciso 5º. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Inciso 8. Que decretar a prescrição ou julgar de outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Inciso 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Inciso 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Inciso 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Inciso 13. Que anular o processo de instrução criminal, no todo ou em parte. Inciso 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Inciso 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Inciso 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Inciso 17. Que decidir sobre a unificação de penas. Inciso 18. Que decidir o incidente de falsidade. Inciso 19. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Inciso 20. Que impuser a medida de segurança por transgressão de outra. Inciso 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. Inciso 22. Que revogar a medida de segurança. Inciso 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. Inciso 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Inciso 25. Que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos 5, 10 e 15. Parágrafo único. O recurso no caso do inciso 14 será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 383. Subirão nos próprios autos os recursos. Inciso 1. Quando interpostos de ofício. Inciso 2. Nos casos do artigo 581, incisos 1, 3, 4, 6, 8 e 10. Inciso 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em translado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos incisos 15, 17 24 do artigo 581. Parágrafo 1º. O recurso interposto de sentença de impronúncia ou, no caso do inciso 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto no artigo 596 e 598. Parágrafo 2º. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3º. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir. Artigo 586.
O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda translado. Parágrafo único. O translado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído o translado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe pertencerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em translado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o translado no prazo de lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz ad quo, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz ad quo. Capítulo 3. Da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição, proferidas por juiz singular. Inciso 2. Das decisões definitivas ou com força de definidas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Inciso 3. Das decisões do Tribunal do Júri, quando, a linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a linha B, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, a linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, a linha D, for a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação, com fundamento no inciso 3º c deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3º, a linha D, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestadamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Parágrafo 4º.
Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393. Aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, e o caso de suspensão condicional da pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias, cada um, para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes, os apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor apelação, que deseja razoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findos os prazos das razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do translado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo, para apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do translado correrão por conta de quem as solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. Artigo 603. A apelação subirá aos autos originais, e a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação. Ficará em cartório o translado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, inciso 3º. Capítulo 4 do protesto por novo júri, revogado pela Lei 11.689. Capítulo 5 do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações dos tribunais de apelação. Artigo 609.
Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da data da publicação do acordo, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral, pelo prazo de 5 dias, e em seguida passarão por igual prazo ao relator, que pedirá designação de dia para julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes, com a presença dessas, ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados, ou às partes que a solicitarem, e ao procurador-geral, quando requerer, por igual prazo. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus designado o relator serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Inciso 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para julgamento. Inciso 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. Inciso 3. O tempo para os debates será de 1/4 de hora. 14. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá, por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou do prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder ao novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6. Dos embargos. Artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão na primeira sessão. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7. A revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida, inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, inciso 3, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. Inciso 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, quando as condenações por ele proferidas. Inciso 2. Pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regime interno. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça e de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e no caso contrário, pelo tribunal pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar suficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça, que se apensem aos autos originais, indeferi-lo a in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Parágrafo 4º. Interposto o recurso por petição, independentemente do termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido em limine, abrir-se-á vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente e em igual prazo pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627.
A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por esta indenização, que será liquidada no juízo civil, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2º. A indenização não será devida. Alínea A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio petrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. Alínea B. Se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando o curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 8 do recurso extraordinário. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do translado, os originais baixarão à primeira instância para execução da sentença. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Capítulo 9 da Carta Testemunhável. Artigo 639. Dar-se-á a carta testemunhável, inciso 1, da decisão que denegar o recurso, inciso 2, da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para a juízo ad quem. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida pelo escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser transladadas. 641. O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte, e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará a entrega da carta, devidamente conferida e concertada. Artigo 642. O escrivão ou o secretário do tribunal, que se negar a dar recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto, o instrumento será suspenso por 30 dias. O juiz ou presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação de testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal ad quem, que revocará os autos, para efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto no artigo 588 a 592. No caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar.
Artigo 644. O Tribunal, Câmara ou Turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, decidirá logo deméritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável, na instância superior, seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo 10. Do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal. Inciso 1. Quando não houver justa causa. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autorize. Inciso 6. Quando o processo for manifestadamente nulo. Inciso 7. Quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer originariamente do pedido de habeas corpus. Inciso 1. Ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição. Inciso 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, e a seus secretários ou aos chefes de polícia. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados os omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude do habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.
Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá: a linha A, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A linha B, a declaração da espécie de constrangimento, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. A linha C, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2º. Aos juízes e aos tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão ou oficial de justiça, ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente ou a sua soltura será multado na quantia de R$ 200.000 a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado, em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo, inciso 1, grave enfermidade do paciente. Inciso 2, não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Inciso 3, se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. 60. Efetuada as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. Parágrafo 1º. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão. Parágrafo 2º. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Parágrafo 3º. Se a ilegalidade decorrer de fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. Parágrafo 4º. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência
ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Parágrafo 5º. Será incontinenti enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Parágrafo 6º. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver observado as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único em fine, ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da Câmara Criminal, ou da turma que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coautora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Neste caso, levará a petição ao tribunal, Câmara ou turma, para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas informações ou dispensadas o habeas corpus, será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria dos votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, Câmara ou turma, será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro, à autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único e fine. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus, de sua competência originária. Artigo 667. No processo e julgamento do habeas corpus, de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância de negatória de habeas corpus, observará, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do Tribunal estabelecer as regras complementares. Livro 4 da Execução. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença, ou, se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for de tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução. Artigo 669. Só depois de passar em julgado será exequível a sentença salvo. Inciso 1. Quando condenatória para o efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. Inciso 2. Quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não
proferida em processo por crime, a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 8 anos. Artigo 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá ao relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. Artigo 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Artigo 672. Computar-se-á na pena privativa de liberdade o tempo, inciso 1, de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro. Inciso 2, de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. Inciso 3, de internação em um hospital ou manicômio. Artigo 673. Verificado que o réu, pendente a apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime, a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 8 anos. O querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória. Título 2 da execução das penas em espécie. Capítulo 1 das penas privativas de liberdade. Artigo 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Artigo 675. No caso de ainda não tiver expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória. Parágrafo 1º. No caso de formada pela superior instância, em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandato de prisão do condenado. Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida ordem para imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para cumprimento de pena. Artigo 676. A carta de guia extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória e conterá, inciso 1, o nome do réu e a alcunha que for conhecido. Inciso 2, a sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idades, estado e profissão. Inscrição e se constar número de registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de repartição congênere. Inciso 3º, o teor integral da sentença condenatória e a data de terminação da pena. Parágrafo único. Expedido carta de guia para o cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. 677. Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário. Artigo 678. O diretor do estabelecimento em que o réu tiver que cumprir pena passará recibo da carta de guia
para juntar-se aos autos do processo. Artigo 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. Artigo 680. Computar-se-á, no tempo da pena, o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. Artigo 681. Se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último, a de prisão simples. Artigo 682. O sentenciado a que sobrevier doença mental verificada por perícia médica será internado em manicômio judiciário ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia. Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Parágrafo 2º. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. Artigo 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado, para que fique constando dos autos. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Artigo 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa. Artigo 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvará do juiz, o qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão ou outro motivo legal. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para o estabelecimento adequado. Capítulo 2. Das penas pecuniárias. Artigo 686. A pena de multa será paga dentro de 10 dias após haver transitado em julgado a sentença que o impuser. Parágrafo único. Se interposto recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância. Artigo 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira, inciso 1, prorrogar o prazo do pagamento da multa até 3 meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação. Inciso 2. Permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se faça em parcelas mensais, no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, quando necessária. Parágrafo 1º. O requerimento, tanto no caso do inciso 1 como no do inciso 2, será feito dentro do decêndio concedido para pagamento da multa. Parágrafo 2º. A permissão para o pagamento em parcelas será revogada, se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder a satisfação da multa e das custas processuais. Artigo 688. Findo o decêndio ou prorrogação, sem que o condenado efetue o pagamento, ou ocorrendo
a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo anterior, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Possuindo o condenado bens sobre os quais possa recair a execução, será extraída certidão da sentença condenatória, a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial. Inciso 2º. Sendo condenado insolvente, far-se-á a cobrança, alínea A, mediante desconto de quarta parte da sua remuneração. Artigo 29, parágrafo 1º e 37 do Código Penal. Quando cumprir pena privativa da liberdade, cumulativamente imposta com a demulta, alínea B, mediante desconto em seu vencimento ou salário, se cumprida a pena privativa da liberdade ou concedido o livramento condicional, a multa não houver sido resgatada. A linha C, mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta, ou no caso de suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. O desconto, nos casos das alíneas B e C, será feito mediante ordem ao empregador, a repartição competente ou administração da entidade paraestatal, e antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento quando necessário para a observância do artigo 37, parágrafo 3º do Código Penal. Parágrafo 2º. Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução, a que ficará sujeito o empregador, será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto, em selo penitenciário, que será inutilizado nos autos pelo juiz. Parágrafo 3º. Se o condenado for funcionário estadual ou municipal ou empregado de entidade paraestatal, a importância do desconto será semestralmente recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal, como receita do selo penitenciário. Parágrafo 4º. As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário. Artigo 689. A multa será convertida, à razão de R$ 10.000 por dia, em detenção ou prisão simples, no caso de crime ou de contravenção. Inciso 1. Se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa. Inciso 2. Se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas, sem garantia. Parágrafo 1º. Se o juiz reconhecer, desde logo, a existência de causa para a conversão, a ela procederá de ofício ou a requerimento do Ministério Público, independentemente de audiência do condenado. Caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. O juiz, desde que transite em julgada a decisão, ordenará a expedição do mandado de prisão, ou aditamento, a carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa de liberdade. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas. Artigo 690. O juiz tornará sem efeito a conversão, expedindo alvará de soltura ou cassando a ordem de prisão, se o condenado em qualquer tempo. Inciso 1. Pagar a multa. Inciso 2. Prestar caução real ou fidejussória, que lhe assegure o pagamento. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, antes de homologada a caução, será ouvido o Ministério Público dentro do prazo de 2 dias. Capítulo 3 das penas acessórias. Artigo 691. O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser ou de que resultar a perda da função pública,
ou a incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade. Artigo 692. No caso de incapacidade temporária ou permanente, para o exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela, o juiz providenciará para que sejam cautelados no juízo competente a pessoa e os bens do menor ou do interdito. Artigo 693. A incapacidade permanente ou temporária para exercício da autoridade marital ou do pátrio poder será averbada no registro civil. Artigo 694. As penas acessórias consistentes em interdições de direitos serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística ou estabelecimento congênere, figurarão na folha de antecedentes do condenado e serão mencionadas no rol de culpados. Artigo 695. Iniciada a execução das interdições temporárias, artigo 72, A e B, do Código Penal, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do condenado, fixará o seu termo final, completando as providências determinadas nos artigos anteriores. Título 6. Dos incidentes da execução. Capítulo 1. Da suspensão condicional da pena. Artigo 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2, nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou por tempo não inferior a 1, nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado, inciso 1, não haja sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa de liberdade, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. Inciso 2. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. Processado o beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo. Artigo 697. O juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado pelo prazo previsto, começando este a correr na audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao descrito no artigo 724. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas, além das estabelecidas no artigo 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições. Inciso 1. Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. Inciso 2. Prestar serviços em favor da comunidade. Inciso 3. Atender aos encargos de família. Inciso 4. Submeter-se a tratamento de desintoxicação. Parágrafo 3º. O juiz poderá fixar a qualquer tempo, de ofício ou requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 4º. A fiscalização do cumprimento das condições
deverá ser regulada nos estados, territórios, Distrito Federal, por normas supletivas e atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na comarca suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 5º. O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando também a sua ocupação, os salários, os proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção para os fins artigos 730 e 731 qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 699. No caso de condenação pelo Tribunal do Júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente. Artigo 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação nem as custas. Artigo 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento integral ou em prestações das custas do processo e taxa penitenciária. Artigo 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. Artigo 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu em audiência a sentença respectiva e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. Artigo 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado, pelo presidente do tribunal ou câmara. Artigo 705. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere o artigo 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. Artigo 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício. Artigo 707. A suspensão será revogada se o beneficiário, inciso 1, é condenado por sentença irrecorrível à pena privativa da liberdade. Inciso 2. Frustra, embora solvente, o pagamento da multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão se o beneficiário deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou é irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. Se não a revogar, deverá advertir o beneficiário ou exacerbar as condições ou ainda
prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado. Artigo 708. Expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário. Artigo 709. A condenação será inscrita com a nota de suspensão em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juízo ou no tribunal. Parágrafo 2º. O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso de novo processo. Parágrafo 3º. Não se aplicará o disposto no parágrafo 2º quando houver sido imposta ou resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos. Capítulo 2 do livramento condicional. Artigo 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que verifiquem as condições seguintes. Inciso 1. Cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4 reincidente ou sentenciado. Inciso 2. Ausência de cessação de periculosidade. Inciso 3. Bom comportamento durante a vida carcerária. Inciso 4. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 5. Reparação do dano causado pela infração, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 711. As penas que correspondem às infrações diversas podem somar-se para efeito do livramento. Artigo 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Artigo 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz. Artigo 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre, inciso 1, o caráter do sentenciado, revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão. Inciso 2. Procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento. Inciso 3. Suas relações, quer com a família, quer com estranhos. Inciso 4. Seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão. Inciso 5. Sua situação financeira e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetidos ao Conselho com prontuário do sentenciado, e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Artigo 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva
o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação de periculosidade. Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Artigo 716. A petição ou proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com o ofício ou documento que a acompanhar aos autos do processo e proferirá sua decisão, previamente ouvido o Ministério Público. Artigo 717. Na audiência da condição prevista no artigo 710, inciso 1, o requerimento será liminarmente indeferido. Artigo 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado, o livramento atenderá ao disposto no artigo 698, parágrafo 1º, 2º e 5º. Parágrafo 1º. Se for permitida ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido e à entidade de observação cautelar e proteção. Parágrafo 2º. O liberado será advertido da obrigação que apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção. Artigo 719. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. Artigo 720. A forma de pagamento da multa ainda não paga pelo liberando será determinada de acordo com o disposto no artigo 688. Artigo 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. Artigo 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário. Artigo 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte. Inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante pelo presidente do Conselho Penitenciário ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal ou na falta pela autoridade judiciária local. Inciso 2º. O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Inciso 3º. O preso declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio se lavrará termo, subscrito, por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Desse termo se remeterá cópia ao juiz do processo. Artigo 724. Ao sair da prisão, o liberado ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá
autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá: inciso 1, a reprodução de ficha de identidade ou o retrato liberado, sua qualificação e sinais característicos. Inciso 2, o texto impresso dos artigos do presente capítulo. Inciso 3, as condições impostas ao liberado. Inciso 4, a pena acessória a que esteja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 2º. Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 718. Artigo 725. A observação cautelar e proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares terá a finalidade de: inciso 1, fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2, proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário para efeito de representação prevista nos artigos 730 e 731. Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível, a pena privativa de liberdade. Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível, a pena privativa de liberdade. Artigo 727. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado por crime, a pena que não seja privativa da liberdade. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. Artigo 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto o liberado, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Artigo 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computara na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se considerará em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou a requerimento do Ministério Público, ou de ofício, pelo juiz que antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo de 5 dias. Artigo 731. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1 do artigo 723, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 732. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário,
suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo de decisão final do novo processo. Artigo 733. O juiz de ofício, ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, que se expirar o prazo do livramento sem revogação, ou, na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível. Título 4. Da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Da graça, do indulto e da anistia. Artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Artigo 736. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará em relatório a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstâncias omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido. Artigo 737. Processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 738. Concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena. Artigo 739. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Artigo 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça. Artigo 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no artigo 738. Artigo 742. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarar extinta a pena. Capítulo 2 da Reabilitação. Artigo 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Artigo 744. O requerimento será instruído com: inciso 1. Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido nem estar respondendo a processo penal em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Inciso 2. Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido efetivamente bom comportamento. Inciso 3. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado. Inciso 4.
quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. Inciso 5. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível, e antes da decisão final ouvirá o Ministério Público. Artigo 746. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Artigo 747. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere. Artigo 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Artigo 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Artigo 750. A revogação de reabilitação, Código Penal, artigo 120, será decretada pelo juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público. Título 5. Da execução das medidas de segurança. Artigo 751. Durante a execução da medida ou durante o tempo em que ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança. Se, inciso 1, o juiz ou tribunal, na sentença, alínea A, omitir sua decretação nos casos de periculosidade presumida. Alínea B, deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente. Alínea C, declarar os elementos constantes do processo insuficiente para imposição ou exclusão da matéria e ordenar indagações para verificação da periculosidade do condenado. Inciso 2. Tenha sido expressamente excluída na sentença a periculosidade do condenado novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. Artigo 752. Poderá ser imposta medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por esse motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. Inciso 1, no caso da letra A do inciso 1 do artigo anterior, bem como da letra B, se tiver sido alegada periculosidade. Inciso 2, no caso da letra C, do número 1 do mesmo artigo. Artigo 753. Ainda depois de transitar em julgado, a sentença absolutória poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima a indivíduo que a lei presuma perigoso. Artigo 754. A aplicação da medida de segurança nos casos previstos nos artigos 751 e 752 competirá ao juiz da execução da pena e, no caso do artigo 753, ao juiz da sentença. Artigo 755. A imposição da medida de segurança nos casos dos artigos 751 a 753 poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado, a quem não tenha sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Artigo 756. Nos casos do inciso 1, alínea A e B do artigo 751 e número 1 do artigo 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Artigo 757. Nos casos do número 1, alínea C, e do inciso 2 do artigo 751 e no inciso 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá
ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. Artigo 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença. Artigo 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado, ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. Artigo 760. Para a verificação da periculosidade, no caso do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. Artigo 761. Para a providência determinada no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último, ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do artigo 82. Artigo 762. A ordem de internação expedida para executar-se medida de segurança detentiva conterá, inciso 1, a qualificação do internando, inciso 2, o teor da decisão, que tiver imposto a medida de segurança, inciso 3, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Artigo 763. Se estiver solto ou internando, expedir-se-á mandato de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Artigo 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 88, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meios de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. Artigo 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no Distrito Federal e nos territórios, à União, e o restante será depositado em nome do internado, ou, se este preferir, entregue à sua família. Artigo 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em sessão especial. Artigo 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias impostas ao indivíduo, sujeito à liberdade vigiada. Alínea A. Tomar ocupação, dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Alínea B. Não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas ao indivíduo, sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes. Alínea A. Não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. Alínea B. Recolher-se cedo à habitação. Alínea C. Não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. Alínea D. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Parágrafo 3º. Será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta de que constarão as obrigações impostas. Artigo 768. As obrigações estabelecidas na sentença
serão comunicadas à autoridade policial. Artigo 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Artigo 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. Artigo 771. Para execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir. Parágrafo 1º. O infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá mantê-lo detido até proferir decisão. Parágrafo 2º. Se for reconhecida a transgressão e imposta, consequentemente, a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie, a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no artigo 768. Artigo 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. Artigo 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial, para que a execute. Artigo 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no artigo 757 no que for aplicável. Artigo 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte. Inciso 1. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a 1 ano, ou até 15 dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Inciso 2º. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. Inciso 3º. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação ou não da medida de segurança. Inciso 4. Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até 1 mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida. Inciso 5. Junto aos autos, o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 6. O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver. Inciso 7. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 8. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 3 dias. Artigo 776. Nos exames sucessivos a que se referem o parágrafo 1º, inciso 2 e o parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal, observar-se-á, no que lhes for aplicável,
o disposto no artigo anterior. Artigo 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Tribunal, Câmara ou Turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame para verificação da cessação da periculosidade. Parágrafo 1º. Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Parágrafo 2º. Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 775, ou ordenará as diligências mencionadas no inciso 4º do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com os disposto nos outros incisos do citado artigo. Artigo 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição, nos outros casos. Artigo 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no artigo 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória. Livro 5 das Relações Jurisdicionais com Autoridade Estrangeira. Título único, capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 780. Sem prejuízo de convenções ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste título à homologação de sentenças penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução de processo penal. Artigo 781. As sentenças estrangeiras não serão homologadas, nem as cartas rogatórias cumpridas se contrárias à ordem pública e aos bons costumes. Artigo 782. O trânsito para via diplomática dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua autenticidade. Capítulo 2 das cartas rogatórias. Artigo 783. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça, a fim de ser pedido o seu cumprimento por via diplomática às autoridades estrangeiras competentes. Artigo 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática, e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição. Parágrafo 1º. As rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após exequatur do presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências tenham de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código. Parágrafo 2º. A carta rogatória será pelo presidente do Supremo Tribunal Federal remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal ou do território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente. Parágrafo 3º. Versando sobre o crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento após o exequatur dependerá do interessado, a quem incumbirá o pagamento das despesas. Parágrafo 4º. Ficará sempre na Secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória. Artigo 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao presidente do Supremo Tribunal Federal por intermédio do presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade. Artigo 786. O despacho que conceder o exequatur
marcará para o cumprimento da diligência prazo razoável que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a carta rogatória. Capítulo 3 da homologação das sentenças estrangeiras. Artigo 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, para que produzam os efeitos do artigo 7º do Código Penal. Artigo 788. A sentença penal estrangeira será homologada quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências que concorrem os seguintes requisitos. Inciso 1. Estar revestida das formalidades externas necessárias, segundo a legislação do país de origem. Inciso 2. Haver sido proferida por juiz competente mediante citação regular, segundo a mesma legislação. Inciso 3. Ter passado em julgado. Inciso 4. Estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro. Inciso 5. Estar acompanhada de tradução feita por tradutor público. Artigo 789. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença. Parágrafo 1º. A homologação da sentença emanada de autoridade judiciária do Estado que não tiver tratado de extradição com o Brasil dependerá de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. Distribuído o requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos dentro de 10 dias, se residir no Distrito Federal, de 30 dias no caso contrário. Parágrafo 3º. Se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual, dentro de 10 dias, produzirá a defesa. Parágrafo 4º. Os embargos somente poderão fundar-se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados nos artigos 781 e 788. Parágrafo 5º. Contestados os embargos dentro de 10 dias pelo Procurador-Geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º. Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado ou do Território. Parágrafo 7º. Recebida a carta de sentença, o presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado para a aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do título 2, capítulo 3 e título 5 do livro 4 deste Código. Artigo 790. O interessado na execução de sentença penal estrangeira para reparação do dano, restituição e outros efeitos civis poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código do Processo Civil. Livro 6. Disposições Gerais. Artigo 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos. Artigo 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão
nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, que serviu de porteiro em dia e hora certos, ou previamente designados. Parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Parágrafo 2º. As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente designada. Artigo 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes e quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal, perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados. Artigo 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. Artigo 795. Os espectadores das audiências e das sessões não poderão manifestar-se. Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados. Artigo 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente. Artigo 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, ou domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo. Artigo 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Parágrafo 2º. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão, será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. Parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Parágrafo 4º. Não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Parágrafo 5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão. A linha A da intimação. A linha B da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte. A linha C do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Artigo 799. O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil reais e na reincidência, suspensão até 30 dias, executará, dentro do prazo de 2 dias, os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz. Artigo 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. Inciso 1. De 10 dias, se a decisão for definitiva ou interlocutória mista.
Inciso 2, de 5 dias, se for interlocutória simples. Inciso 3, de 1 dia, se tratar de despacho de expediente. Parágrafo 1º. Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão. Parágrafo 2º. Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para interposição do recurso. Parágrafo 3º. Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código. Parágrafo 4º. O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no artigo 799. Artigo 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público responsáveis pelo retardamento perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos, na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e aposentadoria. A perda será do dobro dos dias excedidos. Artigo 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do tribunal, que deverão de ofício ou a requerimento de qualquer interessado remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem de pleno direito na multa de R$ 500.000, imposta por autoridade fiscal. Artigo 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. Artigo 804. A sentença ou acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Artigo 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados. Artigo 806. Salvo no caso do artigo 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. Parágrafo 1º. Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. Parágrafo 2º. A falta de pagamento das custas nos prazos fixados em lei ou marcados pelo juiz importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Parágrafo 3º. A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não pagamento de custas não implicará nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita. Artigo 807. O disposto no artigo anterior não obstará a faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências. Artigo 808. Na falta ou impedimento do escrivão ou seu substituto, servirá a pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso lavrando o respectivo termo. Artigo 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre, inciso 1, os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar. Inciso 2, as armas proibidas que tenham sido apreendidas. Inciso 3, o número de delinquentes mencionadas, as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião e condições de saúde física e psíquica. Inciso 4. Número de casos de codelinquência. Inciso 5. A reincidência e os antecedentes judiciários. Inciso 6. As sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia.
Inciso 7. A natureza das penas impostas. Inciso 8. A natureza das medidas de segurança aplicadas. Inciso 9. A suspensão condicional da execução da pena quando concedida. Inciso 10. As concessões ou denegações de habeas corpus. Parágrafo 1º. Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço de estatística criminal. Parágrafo 2º. Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça. Parágrafo 3º. O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em 3 partes destacáveis conforme o modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, e a terceira acompanhará o processo e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido instituto ou repartição congênere. Artigo 810. Este Código entrará em vigor 1º de janeiro de 1942. Artigo 811. Revoga-se as disposições em contrário.